Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nossa peregrinação pelas exceções tem mais um capítulo. Agora nós vamos falar sobre um recurso que foi introduzido na linguagem, na sétima versão da linguagem, que é o Try with Resources. Bom, vamos criar um novo pacote aqui. Na verdade, vamos criar uma nova classe só. Dentro do pacote checkExceptionTest. Peraí que eu estou no projeto errado. Beleza. Então, dentro do pacote checkExceptionTest, vamos criar aqui uma classe chamada Try with Resources Test. Eu vou explicar o que a gente fazia antes até a versão 6 e o que a gente faz agora a partir da versão 7, quando nós temos que fechar algum tipo de recurso. Então vamos lá. Criamos o public static void main. E agora eu vou criar um método aqui fora, public static void ler arquivo. E eu vou mostrar para vocês aqui um código que é utilizado para leitura de arquivo. Então não se preocupa, provavelmente vocês não vão entender. Se você não tem experiência abrindo arquivos com Java, você não vai entender. Mas é só para demonstrar como o código é um código feio. Então vamos lá. Então ficaria mais ou menos assim. Nós chamaríamos aqui um reader. Faríamos esse cara receber nulo. Por quê? Porque a gente vai fazer isso aqui. Reader recebe new buffer reader new file. Por exemplo, esse arquivo aqui. Então ele vai dar uma exceçãozinha aqui. Por quê? Porque você está tentando abrir um arquivo e você precisa tratar a exceção IO exception ou file not found exception, que é aquele lance. Então, você pode criar o try-catch na mão ou você pode apertar Alt e Enter e clicar Surround with try-catch. Pronto. Então, nós temos aqui o nosso reader. Nós estamos fazendo uma leitura aqui. Só que lembre-se, uma vez que você faz a leitura de um arquivo, no final você precisa fechar esse arquivo. Então, você tem aqui reader.close. O problema, lembre-se que se você fechar aqui no try e lançar uma exceção na linha 19, você vai ter um problema. Qual o problema? O close não vai ser executado. Então, o que você faria? Você copiaria aqui para o catch e você duplicaria o código, o que é muito feio. Se você tivesse mais de um catch, você teria que sair duplicando esse reader.close para todos os catch. Então, você falou em uma das aulas anteriores, William, que nós podemos utilizar o finally. E é por isso que nós criamos o reader fora do try. Porque se nós colocarmos o reader dentro do try, lembre-se, isso é uma variável local que vai ficar viva dentro desse bloquinho de código. E se você tentar apertar reader, digitar reader.close, essa variável não será reconhecida. Então, é por isso que nós criamos esse reader fora do bloco try. E o problema é que o método reader.close lança uma exceção chamada IOException. E você precisa tratar essa exceção independente se você está no finally ou não. Então o que você tem que fazer? Colocar um try-catch. Então olha como começa a ficar bonito o nosso código. Então, antes de você fechar aqui, você ainda precisa verificar se essa variável reader é diferente de nula. Se ela não for nula, agora sim, você pode fechar. Então, olha como esse código ele fica complicado. Então, até a versão 6 do Java era dessa forma que nós teríamos que fazer. Você tem algumas formas de trabalhar, de controlar isso aqui. Você pode criar um método específico para fechar. Então, aqui no file, em vez de você ficar colocando esse try-catch, você cria um método que recebe esse reader e simplesmente fecha. Mas mesmo assim, você só está jogando a bronca para outro lugar. Então, a partir do Java 7, nós temos o que nós chamamos Try with Resources.
Então, o que é esse try resources? É você deixar para o Java se encarregar de fechar essa conexão, esse recurso que você pegou do sistema operacional. Então, vamos deixar esse ler arquivo aqui, vamos copiar, vamos colocar aqui old, para nós compararmos o código, e vamos colocar aqui Ctrl V e vamos mudar. Então, a primeira coisa no try with resources, vamos eliminar esse finally. O try with resources, você vai declarar a variável diretamente no try. Como? Você vai abrir aqui o parênteses, colocar esse reader, vai declarar a variável e vai inicializar essa variável dentro desse bloco. Então, você pode remover essa linha e você pode remover esta linha aqui. E não esqueça de colocar ponto e vírgula aqui. E a exceção que ele está dando é que... Ah, tá. A exceção aqui é diferente. Então, a exceção é IO exception. Então, repare, nós temos aqui os parênteses do try e nós estamos declarando uma variável. Nós podemos declarar mais de uma variável aqui. Se nós quisermos colocar um outro header, por exemplo, você pode colocar um outro header. Qual é a regra? A regra é que as variáveis de referências que vão aqui dentro obrigatoriamente precisam implementar a interface auto-closable. Então, ou auto-closable ou closable. Então, a nossa classe reader aqui, ela implementa essa interface closable. E essa interface closable, se nós formos, ela só tem um método, que é o método close. Então, lembre-se, não é qualquer código que você pode colocar aqui dentro desse try with resources. Se você colocar, por exemplo, string s recebe olá, você vai ter um problema porque a string ela não implementa a interface closable ou auto-closable. Então, é o que você pode ver aqui, required, alguma coisa que implemente auto-closable. Então, Ctrl Z. Dessa forma, nós não precisamos mais nos preocupar em fechar. Por quê? Porque independente se você tem uma exceção, se você tem um retorno, ou se você não tem nada, não acontece nada, seu código flui normalmente, o Java vai se encarregar de fechar esse recurso. E uma coisa nova é que, a partir do momento que você usa esse try with resources, você the deception method signature não precisa mais colocar um catch, mas você ainda precisa lançar a exceção. Então veja, lembre-se que até o Java 6 você era obrigado a colocar try finally ou try catch, mas você não poderia colocar o try sozinho. Porém aqui, utilizando o try with resources, que é você colocar o recurso dentro do try, você pode lançar a exceção e você não precisa mais do catch. Porém, eu aconselho vocês a colocar o catch aqui. Então, dessa forma, olha a diferença de código daqui para cá. Então, a partir de agora, se vocês forem, quando nós formos trabalhar com arquivos ou conexão com banco de dados, nós vamos utilizar o try with resources. Então, para mostrar para vocês, vamos criar aqui só como teste duas classes que implementam a interface auto-closable. Vamos criar um pacote aqui, checked exception.classes. Vamos criar aqui uma classe chamada leitor1 implementes auto-closable e eu preciso implementar os métodos definidos nessa interface. Eu vou colocar aqui só uma mensagem salt fechando leitor1 e vou criar aqui
leitor 2, implements, auto closable, implement methods, fechando leitor 2. E aqui no meu teste, try for resources test, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui leitor 1, leitor 1 recebe new leitor 1. E vou criar aqui ponto e vírgula, leitor 2 recebe new leitor 2. Então, estou dando um erro aqui, que é, você precisa tratar a exception. Então, veja, eu abri leitor 1, criei aqui, e leitor 2 dentro do nosso try with resources. Em nenhum momento eu estou falando para utilizar o método close. Vamos chamar aqui agora ler arquivo. Vamos executar com Ctrl Shift F10. Então você pode ver duas coisas. Uma, o Java se encarregou de fechar para você os recursos, ele mesmo chamou o método close e ele fechou na ordem inversa da declaração. Então eu chamei leitor 1 e leitor 2. Na verdade eu criei leitor 1 e leitor 2 e ele fechou leitor 2 e leitor 1. Se nós trocarmos a ordem aqui, e executarmos novamente, ele fecha leitor 1 e 2. Ele sempre vai fechar de baixo para cima. Então, esse é o try with resources. Lembre-se, quando você utiliza ele, você não precisa mais utilizar o catch, mas você precisa falar que aquela exceção pode ser lançada no método. Até a versão 6, se você não criar um try with resources, isso na verdade incluindo na versão 7, se você não tiver esse try com essas variáveis declaradas aqui, você é obrigado a colocar um catch. Isso foi feito por causa da retrocompatibilidade com versões anteriores do Java. Então, na próxima aula, nós ainda temos exceções para falar, agora sobre como criar as nossas próprias exceções. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.